Bom dia, quarto ano! Vamos com a tia Adriana para mais uma aulinha? Começaremos fazendo a correção das atividades da aula passada, no grupo 7, páginas 127 e 128, exercício 1. Vamos primeiro colocar a fração que está pintada. Eu pintei duas partes. De quantas partes que essa figura foi dividida? 1, 2, 3, 4, 5. Eu pintei 1, 2, 3, 4 partes de 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes que essa figura foi dividida. 1, 2, 3, 4, 5, pintei 5 e a figura foi dividida em 5, 6, 7, 8. Agora, a fração que não está pintada. Eu não pintei 3 de um total de quantas partes? 5. Eu não pintei 2 de 6 no total, e eu não pintei 3 de um total de 8. Façam a correção, se errou, apaga, corrige, pausa o vídeo, né? E depois volta aqui para ver a correção da próxima página. Na continuação deste exercício, lá na página 128, devemos ver aqui no item C. Se 2/7 de uma figura estão pintados, se duas partes de 7 está pintada, que fração não está pintada? Se eu tenho 7 no total e eu pintei duas, então 7 menos as duas que eu pintei, quantas que sobraram sem pintar? 5. Como é fração, é de um total de quantas partes que tem essa figura? 7. Nessa mesma página, vamos para o exercício 2. A imagem mostra 2 ovos que foram retirados de uma embalagem. Sobre essa imagem, responda. Escreva a fração. Se é fração, já coloca o traço, que tem que ter um número em cima e um número embaixo. Teve aluno que colocou um número só. A fração dos ovos da embalagem que foram retirados. Quantos que eu retirei? 2. De um total de quantos que tinha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de um total de 10. 2 décimos. Qual que é a fração dos ovos que ainda não foram retirados? Eu não retirei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de um total de 10. Se a gente juntar essas duas frações, devemos ter a cartela inteira. A cartela inteira é representada por qual fração? 10, de um total de 10. 10 décimos. Na página 129, vamos corrigir os exercícios 3 e 4. Vamos pintar 3/4 dessa figura, ó. Pintei 3. Falta pintar uma parte de um total de quantas que tem? De 4. Faltam pintar 1/4 dessa figura. Aqui nós devemos pintar 3/5. Quantos que faltam? 2/5. 2 partes de 5. Vamos pintar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pintei 7. Quantos que faltam para pintar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, faltam 9, 16 avos. Vamos preencher aqui no exercício 4 para que a figura fique igual a um inteiro. Então, 12 avos e 5/5. Corrijam. E vamos para a página 130 e 131, corrigir o exercício 7. O item A, a tia Adriana já fez com vocês durante o vídeo da explicação. Vamos para o item B. Se eu pintei 2/7, eu pintei essas duas. Quais que faltam para a gente pintar? Essas daqui. Que fração que ela representa? 5 partes de um total de 7. Se eu pinto as duas iniciais, mais essas 5 que eu pintei depois, eu vou ter o quê? 7/7, que é igual ao quê? A um inteiro, ou seja, uma figura pintada inteira. No item C, nós devemos pintar os 3/4 e depois a figura inteira, que representa 4/4, que é igual a um inteiro. Nessa mesma página, exercício 9, né? A gente montou a seguinte fração, 13/15 avos, e devemos encontrar a fração da estrada que ainda falta construir. Se a estrada está dividida em 15 pedaços e eu já construí 13, menos os 13 que eu já construí, quantos que faltam para ser construído? 2, de um total de 15.
2/15. Qual a alternativa? 2/15. Alternativa E. Meninos, hoje vamos estudar a comparação de frações com a unidade. A unidade, 1 quer dizer um inteiro. Um inteiro é uma figura pintada inteira, como a tia Adriana já explicou na aula passada. Vejam a seguinte fração, 1/3. Vou desenhá-la. Eu pego uma figura, vou dividir em 3 partes e vou pintar quantas? Uma. Essa parte que eu pintei, ela é maior, menor ou igual à figura inteira? Ela é o quê? Menor. Então, 1/3 é menor que um inteiro, que uma figura pintada inteira. Se eu tenho 3/3, eu tenho uma figura, devo dividir ela em 3 partes, dividir, porque aqui é 3. E vou pintar 3, que é o que o numerador manda. Eu pintei mais, menos ou uma figura pintada inteira? Eu pintei uma figura inteira. Então, quer dizer que 3/3 é igual ao quê? A um inteiro, a uma figura pintada inteira. Vejam só esta última fração, 4/3. Eu tenho que pegar uma figura, dividir ela em quantas partes? Sempre o valor que o denominador manda, que é 3. E quantas que eu tenho que pintar? 4. 1, 2, 3, 4. Cadê a quarta parte? Quando isso acontece, eu tenho que desenhar outra figura do mesmo tamanho, outro chocolate, dividir ele do mesmo jeito que o de cima, e vou pegar a quarta parte que ficou faltando, ó. 1, 2, 3, 4. Então, eu pintei mais, menos ou uma figura inteira? Eu pintei mais que uma figura inteira, porque eu peguei essa figura inteirinha e mais um pedacinho de uma próxima. Então, o 4/3 é maior que uma figura pintada inteira. Entenderam? Meninos, quando uma fração ela for menor que um inteiro, o numerador, ó, ele é sempre menor que o denominador. Quando uma figura for igual a um inteiro, o numerador será igual ao denominador. Quando uma figura for maior que um inteiro, o numerador será maior que o denominador. Vamos fazer juntos, na apostila 8, as páginas 62 e 63, exercício 1. A figura está repartida em partes iguais. Pinte todas as partes e depois complete. Então, pintem aí todas as partes. Pausa o vídeo, se for preciso, e pinta todas as partes. A figura está repartida em, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais. Eu pintei, quantas partes nós pintamos? 5, de um total de 5. Ou seja, a figura inteira. Logo, essa fração 5/5 corresponde a uma unidade, a um inteiro. 5/5 é igual a um inteiro, porque o numerador é igual ao denominador. A figura está repartida em partes iguais. Pinte 3. Pintamos 3. E depois vamos completar aqui. Vamos completar aqui. A figura está repartida em 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais. Eu pintei, quantas que eu pintei? 3, de um total de 5 que tem. Ou seja, a gente pintou menos que a figura inteira. Logo, essa fração 3/5, ela é menor que uma unidade, que um inteiro. 3/5 é menor que um inteiro, porque o numerador é menor que o denominador. Continuando este exercício na página 63. As figuras estão repartidas em partes iguais, e cada uma delas representa uma unidade.
Pinte 8 partes. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada figura está dividida em quantas partes? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. E essa? 1, 2, 3, 4, 5. Então, cada figura está repartida em 5 partes iguais. E eu pintei 8 partes. Isto é, eu representei a fração 8 quintos, porque eu pintei 8 e cada figura foi dividida em quantas partes? 5. Então, essa fração 8 quintos, ela é maior que uma unidade. 8 quintos é maior que um inteiro, porque eu peguei mais que uma figura inteira. Ó, o numerador é maior que o denominador. Meninos, aqui na página 63, vocês farão o exercício 2. Vamos lá. Qual que é a fração que representa essa figura? Eu pintei uma parte. De quantas partes que foi dividida? 1, 2, 3. Essa fração, ela é mais que uma unidade, menos, ou ela é uma unidade? Ela é menos que uma unidade, ou seja, ela é menos que uma figura pintada inteira. Finalizem os outros itens e façam para a tia Adriana na página 65 o exercício 5. Vocês vão comparar essas frações, dizer se elas são maiores, menores ou iguais a um inteiro. Na página 66, faremos o exercício 6, que pede para a gente escrever qual fração que representa cada item. Meninos, muito cuidado. Como que a gente representa uma fração? A parte que eu pintei, ou a parte que eu peguei, ou comi, pelo total de partes que cada figura foi dividida. Quantas partes eu pintei aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Eu pintei 5. Cuidado! Essa figura foi dividida em quantas partes? 4. E essa? 1, 2, 3, 4. As figuras foram divididas em 4 partes, então é o 4 que eu vou pôr aqui. Eu não vou contar tudo, eu vou pôr em quantas partes cada figura foi dividida. Por exemplo, essa daqui. Quantas partes eu peguei? 1, 2, 3, 4. Peguei 4. Essa figura foi dividida em quantas partes? 2. E essa? Em 2. Ou seja, eu peguei 4 meios. Certo? Façam esses 2 itens para a tia Adriana. E vamos agora fazer a correção das continhas do caderno do dia 10 de setembro. Uma bala não dá para dividir para 43 crianças. 12 também não. Então, nós vamos dividir a 129. Estou usando 129. Então, o 9 fica com 3 e o 12 fica com 4. Primeiro na tabuada do primeiro. 12 na tabuada do 4, 3. Vou voltar multiplicando. 3 vezes 3, 9. Para chegar no 9, nada. 3 vezes 4, 12. Para chegar no 12, nada. Acabei a continha. Ela deu quanto? 3. Primeira pergunta, sempre 7 balas. Dá para 31 crianças? Não dá. E 77 balas? Dá para 31 crianças? Dá. Eu estou usando o 77, o 5 vai ficar esperando. Então, o 7 fica com 1 e o 7 fica com o 3. Vou ver o primeiro na tabuada do primeiro. 7 na tabuada do 3, não tem. Tem o menor mais perto, que é o 6, que é 3 vezes 2. Coloquei. No que eu coloquei, eu vou voltar multiplicando. Eu nunca vejo o segundo na tabuada do segundo. 2 vezes 1, 2, para chegar no 7, 5. 2 vezes 3, 6, para chegar no 7, 1. Sobrou 15. O que eu faço agora? Eu abaixo o 5, virou 155. O 5 fica com 1 e o 15 fica com o 3. 15 na tabuada do 3 é 5. 5 vezes 1, 5, para chegar no 5, nada. 5 vezes 3, 15, para chegar no 15, nada. Essa continha deu 25.
Uma bala não dá para dividir para 31 crianças. 12 balas dá? Não. 128 dá. O 8 fica com 1 e o 12 fica com 3. 12 na tabuada do 3 é 4. Vou voltar. 4 vezes 1, 4. Para chegar no 8, 4. 4 vezes 3, 12. Para chegar no 12, nada. Tem número para baixar? Não. Então, eu acabei. Deu 4, resto 4. Podem escrever. 4, resto 4. 8 balas, dá para 21 crianças? Não. E 86? Sim. O 6 fica com 1 e o 8 fica com 2. 8 na tabuada do 2. Tem 8 na tabuada do 2? Tem o 4, que dá 8. 4 vezes 1, 4. Para chegar no 6, 2. 4 vezes 2, 8. Para chegar no 8, nada. O que eu vou fazer agora? Abaixar o 9. Que número que virou? 29. O 9 fica com 1 e o 2 fica com 2. 2 na tabuada do 2 é 1. 1 vezes 1, 1. Para chegar no 9, 8. 1 vezes 2, 2. Para chegar no 2, nada. Teve aluno que esqueceu de abaixar o 4. Tem que terminar essa continha. O 4 ficou esperando para ser dividido. O 4 fica com 1 e o 8 fica com o 2. 8 na tabuada do 2 é 4. 4 vezes 1, 4. Para chegar no 4, nada. 4 vezes 2, 8. Para chegar no 8, nada. Quanto que deu essa continha? 414. Uma bala. Não dá para 12 crianças. 14 dá. O 4 fica com 2 e o 1 fica com 1. 1 na tabuada do 1, 1. 1 vezes 2, 2. Para chegar no 4, 2. 1 vezes 1, 1. Para chegar no 1, 0. Abaixo o 5. O 5 vai ficar com 2 e o 2 vai ficar com 1. 2 na tabuada do 1 é 2. 2 vezes 2, 4, para chegar no 5, 1. 2 vezes 1, 2, para chegar no 2, nada. O que eu faço agora? Abaixo 2, o 2 vai ficar com 2 e o 1 vai ficar com 1. 1 na tabuada do 1 é 1. 1 vezes 2, 2, para chegar no 2, nada. 1 vezes 1, 1, para chegar no 1, nada. Quanto que deu essa continha? 121. Corrijam. Se errou, pausa o vídeo, apaga, corrige, depois volta para o vídeo, ok? Meninos, na aula de hoje, vamos aprender uma particularidade a respeito da divisão com 2 algarismos no divisor. Quando o dividendo e o divisor terminam em 0, a gente pode cortar esse 0. Vejam só, aqui eu tenho um 0 e aqui eu tenho um 0. Eu posso cortar esse com esse. O que sobrou? 64 dividido por 2. Vamos fazer? 6. Dá para dividir por 2? Dá. Tem 6 na tabuada do 2? Tenho 3. 2 vezes 3, 6. Para chegar no 6, nada. Abaixo 4. Tem 4 na tabuada do 2? Tem, é o 2. 2 vezes 2, 4. Para chegar no 4, nada. Tia Adriana, mas eu posso fazer isso? Dá certo? Vejam só, eu vou fazer essa continha sem cortar o 0 e mostrar para vocês que vai dar o mesmo resultado. Como que a gente faz essa continha? 6 balas, dá para dividir para 20 crianças? Não. E 64? Dá. O 4 fica com 0 e o 6 fica com 2. 6 na tabuada do 2 é 3. 3 vezes 0, 0. Para chegar no 4, 4. 3 vezes 2, 6. Para chegar no 6, nada. Abaixo o 0. O 0 fica com o 0 e o 4 fica com 2. 4 na tabuada do 2 é 2. 2 vezes 0, 0. Para chegar no 0, nada. 2 vezes 2, 4. Para chegar no 4, nada. Vejam só, deu o mesmo resultado. Então, eu posso cortar o 0, que a continha fica muito mais fácil, que ela vai ficar de um algarismo só, que o resultado é o mesmo. Legal, né? Vamos para esse exemplo, ó. Eu tenho
um 0 no final do dividendo e um 0 no final do divisor. Posso cortar. Que número que virou aqui? 216 dividido por quanto? Por 6. Ficou continha de um algarismo, que é bem mais fácil. 2 balas não dá para dividir para 6 crianças, 21 balas dá. Tem 21 na tabuada do 6? Não, o menor mais perto é o 18, que é o 3. 3 é 6, 18. Para chegar no 21, 3. Abaixo, 6. Que número que virou aqui? 36. Na tabuada do 6, é 6. 6 vezes 6, 36. Para chegar no 36, nada. Então, quanto que deu essa continha? 36. Agora, olha esse exemplo que interessante. Aqui eu tenho no dividendo 2 zeros no final. Porém, no divisor, no final dele, eu tenho apenas um 0. O que eu vou fazer? Vou cortar um 0 daqui com um 0 de cá. Eu tenho que ser justa. A mesma quantidade que eu corto no dividendo, eu tenho que cortar no divisor. Então, eu cortei um daqui com um de cá. Posso cortar esse daqui? Não, não, não. Vai ficar 150 dividido por 6. Uma bala não dá para 6 crianças, 15 dá. 15 na tabuada do 6 não tem, o menor mais perto é o 12. 2 vezes 6, 12. Para chegar no 15, 3. Abaixo 0. 30 na tabuada do 6 é 5. 5 vezes 6, 30. Para chegar no 30, nada. Meus amores, então, sempre que a gente tiver 0 no final do dividendo e do divisor, a gente pode cortar para a continha ficar o quê? Mais fácil. A tia Adriana fez aqui e provou para vocês que dos dois jeitos dá o mesmo resultado. E qual que é mais fácil? Cortando 0, porque fica uma continha de um algarismo só no divisor. Meus amores, com base nisso, peguem o caderno de matemática, pulem uma linha da última continha que vocês fizeram, coloquem o cabeçalho, hoje é dia 14 de setembro de 2020, pula mais uma linha, escrevam divisão, pula uma linha, copiem essas 4 continhas para a tia Adriana. Depois que copiou, vocês vão armar, né? As 4 continhas. Vejam só, essa continha dá para cortar o 0? Acho que dá, né? Essa daqui, dá para cortar? Dá. Quantos zeros? Um daqui com um de cá. Pode cortar esses dois? Não. Essa continha dá para cortar 0? Não. Então, vocês vão fazer ela normal, ó. Uma bala dá para dividir para 32 crianças? Não. E 13 balas? Não. Então, nós vamos usar a 138. O 8 fica com 2 e o 13 fica com o 3. E aí, vocês vão terminar ela para mim. Essa continha aqui, dá para cortar 0 no final? Não, nem toda continha dá. Então, vocês vão lá. 2 balas, dá para dividir para 14 crianças? Não. E 29? Sim. Então, o 9 fica com 4 e o 2 fica com 1. E vocês vão terminar para mim, combinado? Ao finalizar todas as atividades, vocês vão fotografar as seguintes páginas no grupo 8, para a tia Adriana, e o caderno. E vão me enviar, combinado? Bom trabalho, um beijo e tchau, tchau. Até a próxima aula.